Bem-vindos na minha cozinha. Quem é que não gosta de comer pão caseiro fresco com manteiga e com um copo de café ou chá? Eu hoje nesse vídeo vou-te mostrar como é que eu faço o meu pão caseiro, à nossa moda dos Açores. E até daqui a bocadinho, se Deus quiser. Para esta receita precisamos 5 libras e meio de farinha, uma colher de chá de açúcar, uma colher e meia de sal, 5 copos de água morna, um copo de leite morno, 3 colheres de crisco bem cheias. Para o fermento, precisamos de 3 colheres de sopa de fermento, 3 colheres de sopa de farinha e 2 colheres de sopa de açúcar e um copo de água morna. E agora vamos ver como é que eu faço. Primeira coisa, eu vou fazer o fermento. Tem aqui o fermento, o açúcar e a farinha. O açúcar é comida por fermento e a farinha ajuda a levedar. Mexe muito bem. E depois eu vou pôr um copo de água morna. Tem que ser mornina, não há quente. Se for água quente vai matar o fermento. Agora mexe muito bem. E depois já vai deixar levedar para 5 a 10 minutos. Até que ela fica bem cheia e bem leveda. Mexe muito bom. Agora, em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, que Nosso Senhor abençoe esse fermento, que a graça de Deus para ela levedar e ficar bem levedada. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora na batedeira eu vou pôr as 5 libras e meia de farinha, que é a farinha de Santa Isabel, mas podem usar qualquer farinha que gostem. Vou pôr o açúcar, o sal e as 3 colheres bem cheias de crisco. Agora eu vou pôr o gancho aqui na batedeira e depois eu vou juntar o fermento. Agora eu vou pôr o fermento, como vocês podem ver, o fermento cresceu até cá acima. Agora eu vou juntar em cima da farinha, do açúcar, o sal e o crisco. Já sei. Juntar tudo. E agora vou só despejar um pouco daquele leite morninho só para limpar a tigela. Aí vou pôr o leite todo. Limpo o fermento todo que está aqui na tigela. E agora deitar aqui. Pela razão que eu deito um copo de leite no meu pão caseiro, por causa ajuda a massa do pão ficar fofa. Agora já vou pôr a máquina para baixo. Já vou pôr no primeiro, baixinho. E eu vou começando a espejar a água morna. São 5 copos de água morna. Eu vou só espejar a metade. E depois eu vou deixar amassar. Que eu vou ver no ponto que precisa. E agora a gente vai deixar bater por mais ou menos 10 minutos. E agora deixa-os amassar. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E depois dos 10 minutos eu mostro o que é que a gente faz. Quando estou a amassar, se é na batedeira ou se é à mão, se vejam que a massa está muito dura, há só de juntar mais um pouco de água morna. Se estiver muito lagado, só deita mais um pouco de farinha. E a gente agora vai deixar amassar bem. Agora já se foi os 10 minutos, agora vou tirar fora da batedeira e eu vou pôr na panna com spray e farinha. Que vejam como é que ela está, tão fofa e elástica. E para a gente saber se ela está bem amassada, a gente tira um pouco da massa e a gente estica. E se ela aguenta, tá bom. Se ela rompe no instante, é que não foi bem amassada. Ou mais que a gente amassa o pão, mais fofa que fica e mais que ela vai se levedar.
Agora vou tirar fora daqui e eu vou juntar na panna. Agora aqui na panna eu vou pôr pouco de spray em toda a volta, para o pão não pegar, e eu vou juntar a farinha. Juntar assim bom. E agora vou transferir a massa do pão fora da panna. E agora vou dar a mão. Dar pouco. Sim. Por causa, mais queijo na massa, mais cresce e mais fofa fica. A gente pode ver. E depois eu vou pegar no pão todo. Vou virá-la para cima. E agora ela se vai salvar para meia hora. Em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe esse pão. Que a graça de Deus para ela salvar e que dobre de volume. Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora vou tapar com uma toalha plástico para não secar a massa e com um cobertor e vai salvar para meia hora, 30 minutos. Também antes de pôr a toalha, juntas pouco de farinha toda à volta. E agora vai deixar salvar para 30 minutos. Agora vou pôr a toalha de plástico. A toalha de plástico ajuda para não secar a massa do pão. E agora um cobertor em cima. Com mais que a gente deita, o mais que fica quentinha e o mais que ela vai salvar no instante. Agora fica assim. Pronto. Agora, depois dos 30 minutos, vai dar a mão. Veja como é que ela já está. Veja como é que ela está tão fofa e elástica. Dá mais um pouco assim. Agora, vou deixar aqui agora tapada outra vez e deixar-lhe dar por uma hora. Ou até que a panna estiver cheia. Se estiver frio, se o tempo estiver frio, vai levar mais um pouco, mais de uma hora, 1h15, 1h30. Se estiver quente, talvez não chegue a uma hora. Como podem ver, depois de uma hora, a minha não chega bem uma hora, porque a minha casa está quentinha. Se vejam agora como é tão cheia que a panna tiver. Ela está pegando em cima um pouco na toalha de plástico, mas não faz mal, que a gente agora vai tender os pães. Olha como é tão cheia que a panna ficou e como é tão fofa. Quando eu deito o meu dedo para baixo assim e elas aguentam assim, já está pronta para tender. Agora, aqui na minha mesa, tábua, eu vou pôr farinha de milho. Farinha de milho na minha mesa. Pons, eu gosto de tender com farinha de milho. Tenho aqui um pouco de óleo. E agora tenho um pouco de óleo aqui para molhar as mãos. E agora vou tender os pães. Agora eu junto para fazer uma bola assim. E eu vou pôr ali. Assim. Como é que eu gosto de fazer? É sempre bom tender pão com farinha de milho. Porque a farinha de milho dá uma boa coda para o pão. Vira sempre assim, por fora por dentro. Enrola para fazer uma bola. Junta assim. E depois já faz assim. Vou juntar aqui. Pôr
pôr um pouco aqui mais de óleo. E até que agora vou descobrir com um pouco mais de farinha de milho em cima. E agora eu vou deixar aqui a levedar para 10 minutos. Depois eu vou bater o meio. E depois pôr nos tabuleiros com papel de vegetal. E depois vai-se levedar para mais 15 a 20 minutos. Para 5 libras e meio dá 5 pães. Uma libra e um pouco cada pão. Agora vou destapar esse plástico. E agora daqui a 10 minutos vou-te mostrar o segundo passo. Agora, depois dos 10 minutos, vou estender agora a segunda parte. Vou fazer 2 pães de capelho e 3 estendidas num lado. Vou-te mostrar como é que eu vou fazer os de pão de capelho. Pego numa, desvia essas. E agora vou fazer assim. Fazer assim, esticar um pouco. E depois tira numa parte, vai para o meio. A segunda assim, até que vai para o outro lado. Depois estica o ponto por cima. E eu vou pôr a farinha de milho toda à roda. E vou pôr numa pana já com farinha de milho e com spray. E eu vou pôr a parte do capelho para baixo. Agora vou fazer a mesma coisa com a segunda. Volta para cima e estica um pouco se pode. Faz assim e rola. Justo de cima assim. Pega na farinha de milho toda à volta. E agora vai na panna. Então, muitas maneiras de fazer pão caseiro, ou pão de capelho, ou pão de steak como é baguete, ou pão que eu vou atender num lado como é que eu vou te mostrar. Podem fazer de nenhuma forma, podem fazer de qualquer maneira. Veja aqui, eu só faz assim. Põe as duas mãos com farinha de milho, bate ao meio, viram num lado e o que é que eu gosto de fazer? É esticar um pouco assim. E abate assim uma vez para baixo, é que te mandando o pão para se levedar. E deito aqui para não ter brilho, só num lado. Assim, eu gosto de esticar e uma vez só. E agora o que é que eu gosto de fazer? Pegar na farinha de milho toda que eu tenho aqui e deitar em cima. Quando ela vai no forno, vai fazer uma boa coda por cima e uma boa sola por baixo, com a farinha de milho. Agora, vou deixá-la levedar para 20-25 minutos, até que ela dobre de volume. E depois vai para o forno. Agora, já passou 10-25 minutos. Agora eu vou virar os 2 pães de capelho para as formas. E essas já estão prontas para ir para o forno. Se deito o dedo assim e elas aguentam um pouco assim, ela já está pronta para ir para o forno. Spray nas minhas formas da massa. E também vou juntar a farinha de milho a virar. Com o capel assim.
Yes, está bom, já estão prontos. Agora vai para o forno nos 375 por mais ou menos 35, 40 minutos, ou até que elas estejam bem cozidas e bem louras. Isso varia dos fornos. A minha é mais lenta, que a elétrica vai levar mais um pouco de tempo. Mas o fogo de gás vai cozer para meia hora, 45 minutos. O meu pão já tem para o forno. E sempre antes que deito no forno, eu gosto de uma oração. Que o nome do Pai, Filho e do Espírito Santo, amém. Que Nosso Senhor abençoe as pães para elas a crescerem e ficar bem cozidas. Com a graça do Nosso Senhor. Em nome do Pai, Filho e do meu Espírito Santo, amém. Aqui o meu pão de capelo. As duas. Aqui os meus outros três. Eu agora vou tirar fora da forma. E um sinal que o pão caseiro esteja pronto, ou qualquer tipo de pão, se a gente bate em baixo e dá para ir ver, é que já está pronto. Agora vou tirar, depois a ver se queria a farinha fora. Esse barulho que é um sinal que ela já está bem cozida. E agora estes outros pão caseiro que fiz dessa maneira. Também fez uma boa sola. Já vejo que a farinha é de milho. E por cima. Aqui já está os meus pão caseiros. Os dois de capelho e os outros três assim. Eu espero que tudo gostem do vídeo. Se fazem o like, subscrevem no meu canal e que fazem o share a todos. E até a próxima, se Deus quiser. Vocês que ouvem como é que essa cor desse pão, como é que é. Vocês que vejam o miolo como é que está, tão fofa. E se vocês ouvem naquele barulho daquele pãozinho fresquinho. Eu agora vou comer uma fatia para deixar a vocês saber como é que é. Cortar um meio. Um pouco de manteiga de vaca, a nossa manteiga dos Açores, e já vou te deixar saber como é que era o pão. Que bom, que lindo pão caseiro. Que talhas com teu machado as tábuas do meu caixão.